Olá, pessoal. Aqui é a professora Andreia e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da aula 7 da disciplina de eletromagnetismo. O título dessa aula é Campo Magnético Estacionário. Nessa aula, nós realizamos um estudo baseado no capítulo número 7 da 8ª edição do livro Eletromagnetismo, do Reit, que é o nosso livro-texto, e também nós nos baseamos no capítulo 7 da apostila teórica de eletromagnetismo e da apostila de exercícios resolvidos. Em algumas semanas atrás, nós estudamos a teoria relacionada a essa aula e agora nós vamos usar a teoria que aprendemos para resolver alguns exercícios. Então, nós vamos aqui hoje resolver dois exercícios. O exercício número 1, ele leva em consideração o cálculo de campo magnético usando a lei de Biot-Savart. E o exercício número 2, ele faz referência à aplicação dos conceitos de lei circuital de Ampère, rotacional e teorema de Stokes. Vamos então começar pelo exercício número 1. Ele diz o seguinte: um filamento de corrente muito longo está situado sobre a reta x igual a 5 e z igual a 0 e possui uma corrente de 20 πA orientada no sentido positivo do eixo y. Determine o campo magnético nos seguintes pontos. Letra A, ponto P, 000 e letra B, ponto Q, 005. Nós já sabemos que em exercícios desse tipo é sempre bom começar fazendo um desenho para ajudar a gente a entender melhor as informações que foram passadas no enunciado e também o que a gente precisa encontrar, o que é pedido. Nesse caso, então, o exercício disse para a gente que existe um filamento de corrente muito longo situado sobre a reta x igual a 5 e z igual a 0. Vamos, então, fazer um desenho representativo desse filamento. Eu vou colocar aqui os eixos, né, x, y e z, e vamos colocar esse filamento de corrente muito longo que está posicionado em x igual a 5 e z igual a 0. Isso quer dizer que em qualquer ponto desse filamento, o x sempre é igual a 5, né? O x vale 5 em qualquer ponto desse filamento e o z vale 0 em qualquer ponto desse filamento também. Ou seja, o filamento ele está sobre o plano x e y. O z dele sempre é 0 e o x sempre é 5. E o y? O y ele é livre, o y varia, né? Como ele diz que é um filamento de corrente muito longo, ele não especifica para a gente qual que é o y mínimo e o y máximo que delimita esse filamento. Então, a gente entende que o filamento ele pode ser considerado, entre aspas, infinito, né, na direção do eixo y, justamente porque o enunciado disse que ele é muito longo e não forneceu os valores que delimitam esse filamento em y. Bom, a partir dessas análises, a gente pode colocar aqui a corrente que flui pelo filamento. O enunciado diz também que é a corrente de 20 πA. Então, essa corrente ela está aqui e ela flui no sentido positivo do eixo y. Por isso que eu coloquei a setinha aqui virada para a direita e não para a esquerda, porque o enunciado disse que a corrente flui no sentido positivo do eixo y. Então, esse é o nosso filamento. A partir disso, nós sabemos que corrente fluindo por um filamento gera campo magnético e o exercício pergunta justamente os valores desse campo magnético, primeiramente no ponto P,
que é o ponto 0, 0, 0, e depois no ponto Q, que é o ponto 0, 0, 5. Observem que esses pontos eles foram dados em coordenadas cartesianas. Apesar do exercício não ter dito isso, nós sabemos porque não tem ângulo aqui, né? Foi número, número, número. O ponto foi fornecido, portanto, em coordenadas cartesianas. Se fossem coordenadas cilíndricas, a gente sabe que é número, ângulo, número. E se fosse coordenadas esféricas, seria número, ângulo e ângulo. Então, como é número, 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 os três componentes aqui do ponto, nós sabemos que ele foi escrito em coordenadas cartesianas. A partir disso, a gente vai precisar também, é bom que a gente escreva como que é um ponto genérico ao longo desse filamento. O exercício disse que o filamento está em x igual a 5 e z igual a 0. Então, isso quer dizer que qualquer ponto desse filamento tem o x sempre valendo 5 e o z sempre valendo 0. E o y, eu deixei aqui um y genérico, porque o y vai variar ao longo do filamento. Então, o ponto genérico pode ser escrito como 5y0. Então, eu coloquei aqui do lado o desenho que nós acabamos de discutir e, para calcular o campo magnético, nós vamos usar a lei de Biot-Savart. Se vocês se lembrarem lá do estudo teórico desse capítulo, a lei de Biot-Savart, ela é usada para calcular o campo magnético, né? Então, ela é uma integral de IDL vetorial AR dividido por 4πr ao quadrado. Bom, essa lei, da forma que ela está escrita aí, ela pode ser usada para resolver esse problema que nós estamos aqui agora? A resposta é sim, ela pode ser usada para um filamento muito longo, conforme nós temos nesse exercício. No entanto, ela não é a maneira mais simples de resolver esse exercício, porque no próprio desenvolvimento teórico da aula, quando nós estudamos teoria, nós fizemos alguns ajustes nessa fórmula aqui, nós escrevemos ela de uma maneira diferente que pode ser aplicada, que pode ser usada quando o filamento é infinito, ou nesse caso aqui, né, conforme foi dito no enunciado, quando o filamento é muito longo. Então, nós já fizemos essas deduções, tá lá na aula teórica, se você não se lembra, volta lá para estudar um pouquinho mais depois. E aí, nós obtivemos, depois de calcular as integrais, colocando os limites de integração aqui no caso, né, do y seria de menos infinito até mais infinito, e resolvendo essa fórmula aqui, geral, nós chegamos nessa daqui, que é a fórmula que nós podemos usar para calcular campo magnético devido a linhas muito longas. Então, nós observamos aqui que H é igual a I dividido por 2πr, AL vetorial AR. Essa é a maneira que nós vamos usar, então, para calcular o campo magnético. Primeiro, nós vamos calcular aqui no ponto P e depois nós vamos calcular no ponto Q. Para calcular o campo magnético no ponto P, primeiro, nós temos que nos lembrar o significado físico de cada uma dessas variáveis que estão aqui nessa fórmula. Então, nós temos aqui no numerador I é o valor de corrente que flui pelo filamento, que nesse caso nós sabemos que vale 20 πA. Aqui no denominador, nós temos 2πr AL vetorial AR. Então, vamos nos lembrar quem que é esse vetor AL, quem que é o vetor R e quem que é o AR. Começando aí pelo AL, que é esse vetor aqui. Esse vetor AL, ele é um unitário que ele representa o unitário na direção e sentido do fluxo da corrente.
Então, nesse caso, como a corrente ela tem um fluxo na direção do eixo Y, né, para o sentido positivo do eixo Y, ela está fluindo aí para a direita, nós podemos representar a L como sendo a Y, ou seja, o unitário na direção do eixo Y, que representa a direção em sentido do fluxo de corrente. Então, aqui eu coloquei, né, vetor unitário na direção do fluxo de corrente. Bom, agora vamos pensar no vetor R. Quem que é o vetor R? O vetor R, propriamente dito, ele não aparece aqui na fórmula. Na fórmula aparece o módulo dele e aparece o unitário dele. Bom, o vetor R, ele é o vetor que representa sempre a mínima distância do filamento de corrente até o ponto onde você deseja calcular o campo magnético. No caso aqui agora, até o ponto P. Então, nós temos que escolher um ponto ao longo do filamento que vai fornecer para nós a mínima distância dele até o ponto P, certo? Então, voltando aqui, a gente para e pensa qual que é esse ponto. Se o ponto P, ele é 0, 0, 0, ele está na origem, e nós temos o ponto genérico do filamento como sendo 5y0, o que acontece? Nós temos a opção de posicionar o y aqui desse ponto, que vai ser a origem do vetor R, em um y que vai fornecer para nós a mínima distância até o ponto P. Nesse caso, então, o vetor R vai ser um vetor que vai ligar o ponto 5, 0, 0 até P, 0, 0, 0. Por que que nós escolhemos o ponto 5, 0, 0? Bom, o ponto genérico do filamento era 5y0, então o x tem que ser 5 mesmo e o z tem que ser 0 mesmo. Aí a gente tinha y para colocar o y que a gente quisesse para poder dar a mínima distância até o ponto P. Qual que é o y que a gente vai usar para dar a mínima distância até o ponto P? É claro que vai ser y igual a 0, né? Nós usamos o mesmo y aqui desse ponto para ele poder fornecer a mínima distância do filamento até o ponto de interesse ao cálculo do campo magnético. Então, por isso que ficou R como sendo o vetor que liga o ponto 5, 0, 0 ao ponto P, que é 0, 0, 0. Certo? Então, esse y aqui da origem do vetor R é a única coisa que a gente tinha que pensar com um pouco mais de atenção. Como a gente tem que obter a mínima distância, coloque o y do ponto aqui do filamento igual ao y do ponto onde você quer calcular o campo magnético, porque aí você vai obter o mínimo vetor, né, o módulo da mínima distância do filamento até o ponto de interesse. Bom, a partir disso, nós podemos encontrar o vetor R. Então, nós fazemos coordenadas aqui da extremidade menos coordenadas da origem do vetor. Lembrem-se sempre que o vetor R, ele é um vetor que vai ter origem no filamento de corrente e extremidade no ponto onde você quer determinar o campo magnético. É sempre esse o sentido do vetor R, não pode inverter, porque senão você erra todo o exercício, né? Você vai obter o campo magnético com sinais trocados. Então, o vetor R, ele tem origem no filamento e extremidade no ponto onde desejamos calcular o campo magnético. Então, se nós fôssemos aqui representar o vetor R, ele seria um vetorzinho que estaria aqui, né, com a origem nesse ponto aqui, que é o 500, a origem dele está aqui e a extremidade dele estaria aqui no ponto P, certo? Esse seria o nosso vetor R nesse caso. Bom, quem que é o R, então? Fazendo a conta, né, nós obtemos aqui 0 menos 5 ax, 0 menos 0, 0, 0 do z menos 0 do z aqui, 0. Então, o vetor R, ele é simplesmente menos 5ax.
Vamos encontrar o módulo do vetor R. Quem que vai ser o módulo dele? Raiz quadrada de menos 5 ao quadrado, o módulo dá 5. E o unitário do vetor R? Para achar o unitário, que é o AR, vai ser o vetor dividido pelo módulo dele. Então, nós vamos ter menos 5ax dividido por 5, o AR nosso vai resultar menos ax. Bom, então, agora nós temos todas as informações que nós precisamos para colocar aqui na fórmula do cálculo do campo magnético. Nós temos o I, nós temos o módulo do vetor R, nós temos o AL e nós temos o AR. Então, vamos colocar essas informações aqui na fórmula. No lugar do I, foi colocado aqui 20π, dividido por 2π, o módulo de R deu 5 aqui. O AL vale AY, então ficou AY vetorial o AR, que vale menos AX. Essa é a fórmula que nós temos, então, agora, para obter o campo magnético no ponto P. Vamos continuar o cálculo aqui nessa nova tela. Então, essa é a fórmula que nós chegamos na tela anterior. O que nós podemos fazer aqui? Bom, antes de fazer esse produto vetorial, nós podemos fazer essa continha aqui. Nós temos 20π dividido por 10π, né? Então, nós podemos aqui cortar o π em cima e embaixo na fórmula. Nós vamos ter 20 dividido por 10, né? Então, aqui embaixo dá 1 e aqui em cima sobra 2, né? Então, o nosso campo magnético vai ser 2AY vetorial AX. Da onde que surgiu esse menos? Esse menos que eu coloquei aqui foi o menos que eu tirei aqui do AX, né? Era menos AX, eu passei esse menos aqui para fora, então ficou menos 2AY vetorial AX. Agora, nós temos que calcular esse produto vetorial. Como que nós calculamos produto vetorial? Muitas vezes, quando nós pensamos em produto vetorial, já vem à nossa mente a ideia de fazer um determinante. Nesse caso, como nós vamos fazer produto vetorial entre dois vetores que são unitários, né, os unitários do sistema de coordenadas cartesianas, no caso, existe aquele macete, aquela regrinha mais simples que eu expliquei para vocês também durante a aula teórica. Então, nesse caso, o que nós podemos fazer? Lembra, a gente coloca os unitários do sistema de coordenadas cartesianas em seguida, um após o outro. Então, eu coloquei aqui AX, AY, AZ, depois repete, AX, AY, AZ. O que nós sabemos aqui? Bom, nós vamos, né, por meio desse macete, fazer os produtos vetoriais. No caso, lembrem-se da regrinha geral. Se você faz o produto vetorial entre dois unitários aqui, sempre o resultado vai ser o próximo, só que a ordem importa. Então, se você faz, por exemplo, AX vetorial AY, o resultado vai ser AZ. Só que como você está andando para a direita, vai dar AZ positivo. Sempre que você anda para a direita, os valores, os resultados dão positivo. Agora, se você for fazer, por exemplo, AY vetorial AX, se você for fazer assim, ó, AY vetorial AX, o resultado vai dar o próximo também, vai dar AZ. Só que agora, como você fez AY vetorial AX, e para dar o AZ, né, você está andando aqui para a esquerda, esse AZ vai ter valor negativo. Então, quando você anda assim para a esquerda, o resultado é negativo. Quando você anda para a direita, o resultado que você obtém é positivo. Sempre a ordem importa. Então, por isso que no produto vetorial, você fazer AX vetorial AY dá AZ positivo, que é diferente de você fazer AY vetorial AX, que vai dar AZ negativo. Então, o produto vetorial, ele não tem a propriedade comutativa, né? AX vetorial AY é diferente de AY vetorial AX. Bom, mas vamos ver o que nós temos que fazer.
Ah, é justamente a y vetorial ax, que eu falei com vocês ali no exemplo. Então, veja bem, se nós vamos fazer a y vetorial ax, nós temos que achar na sequência exatamente essa ordem, a y vetorial ax. Para a gente encontrar nessa ordem, a y vetorial ax, né, a y vetorial ax, nessa ordem. O resultado, então, vai ser AZ, só que vai ser AZ com um sinal negativo, certo, gente? Então, esse resultado aqui de AY vetorial AX vai dar menos AZ. Ótimo. Existe uma outra maneira também que a gente pode pensar, que eu também falei com vocês na aula teórica, que é, ao invés de imaginar essa fila que nós acabamos de pensar aqui, essa filinha aqui na horizontal, nós podemos escrever os três unitários dessa maneira aqui, como se fossem os vértices de um triângulo, né? Então, nesse caso aqui, você sempre vai fazer os produtos vetoriais e vai dar sempre o próximo, né? Então, por exemplo, se você faz AX vetorial AY, o resultado vai ser AZ. Só que você tem que olhar o sentido do giro. Se você está fazendo AX vetorial AY, vai dar AZ positivo, porque você está fazendo o giro no sentido horário. Agora, se você for fazer AY vetorial AX, nesse caso aqui, ó, AY vetorial AX, vai dar AZ também, só que vai dar AZ com sinal negativo, porque você está andando no sentido anti-horário. Então, dessa maneira aqui, você observa o sentido do seu giro. Se for horário, o resultado vai ser positivo. Se for anti-horário, o resultado vai ser negativo. Então, no caso aí que nós estamos analisando, que é AY vetorial AX, nós estamos fazendo essa análise aqui, AY vetorial AX. Então, AY vetorial AX, isso com certeza vai dar AZ. Só que como nós fizemos o giro no sentido anti-horário, dá AZ negativo, então dá menos AZ. Igual nós achamos aqui com a outra análise, tá? Não precisa, logicamente, fazer as duas análises. Eu estou mostrando as duas aqui, relembrando as duas, porque vocês escolhem a que vocês acharem mais simples, certo? Bom, então, aqui, voltando à nossa fórmula do campo magnético, nós temos menos 2 vezes menos AZ, que deu a nossa conta. Então, AZ negativo, que multiplica 2 negativo, vai dar 2 positivo, né? Então, vai dar o nosso campo magnético no ponto P, 2AZ positivo. Não se esqueçam da unidade de campo magnético. A unidade de campo magnético é ampere por metro. Lembra? Faz a analogia com o campo elétrico. Lembra que campo elétrico era volt por metro? Agora, campo magnético é ampere por metro. Assim, então, a gente termina a letra A. Na letra B, nós precisamos agora encontrar o campo magnético no ponto Q, que é 0,05. Então, o ponto Q, ele é um ponto que está aqui sobre o eixo Z. X é 0, Y é 0 e o Z vale 5. Então, nós vamos usar mais uma vez a mesma fórmula para poder encontrar esse campo magnético. O AL é o mesmo AL que nós usamos na letra A. Por quê? Lembrem-se que o AL, ele define o vetor unitário na direção do fluxo de corrente. É o mesmo filamento da letra A, é o mesmo fluxo de corrente, é o 20 πA aqui no sentido positivo do eixo Y. Então, é claro que o AL vai ser igual a AY, né? Que é o unitário, o vetor unitário que está na direção e sentido do fluxo de corrente. Bom, agora o vetor R vai mudar. Por que que vai mudar? Porque o vetor R, ele vai ser o vetor que vai fornecer a mínima distância do filamento agora, que ele vai ligar o filamento até o ponto Q agora, né? Então, o vetor R vai ser diferente da letra A. Nesse caso, quem que vai ser o vetor R? Qual que vai ser a origem do vetor R? Bom, a origem vai ser um ponto do filamento.
O ponto genérico do filamento é 5y0. O 5 para o x é obrigatório, né? Não tem como a gente mudar, nem o 0 do z. O que a gente pode alterar é o valor de y sobre o eixo, de maneira a me dar a mínima distância até o ponto Q. Como que a gente faz isso? A gente escolhe o y do ponto sobre o filamento igual ao y do ponto onde a gente quer calcular o campo magnético, né? Para justamente poder obter essa mínima distância. Então, mais uma vez, nós vamos escolher o y aqui sendo zero, né? Então, o nosso vetor R vai ser um vetor que liga o ponto 5, 0, 0 até o ponto Q, que é 0, 0, 5, certo? Então, se a gente fosse imaginar agora como que está esse vetor R na letra B, ele vai de novo aqui ligar o ponto 5 para o X, 0 para o Y e 0 para o Z, agora até o ponto Q, né? Esse vetor aqui que me dá a mínima distância do filamento até o ponto Q. Então, o vetor R muda da letra A para a letra B. Vamos, então, encontrar o vetor R? Quem que vai ser ele? Vamos fazer 0 menos 5 dá menos 5AX, 0 menos 0 não tem componente em Y, esse vetor. 5 menos 0 dá 5AZ positivo. Então, o nosso vetor R menos 5AX mais 5AZ. O que nós fazemos agora? Podemos encontrar o módulo e depois o unitário desse vetor. O módulo de R, então, vai ser a raiz quadrada de menos 5 ao quadrado mais 5 ao quadrado. O valor dessa conta, na verdade, é a raiz de 50, né? Que vai ficar a raiz de 25 mais 25. Raiz de 50, eu optei nesse exercício por representar com número decimal mesmo. Então, 7,0711. Unitário. Unitário a R vai ser o vetor R dividido pelo módulo dele. Então, nós colocamos aí o vetor dividido pelo módulo, o AR acabou de dar menos 0,7071AX mais 0,7071AZ. Esse é o nosso vetor AR. Agora, nós temos todas as informações que nós precisamos para usar a fórmula de cálculo do campo magnético. Então, vamos lá. Quem que vai ser a fórmula, então? No lugar de I, a gente coloca a corrente, que é 20π, dividido por 2πr, R é o módulo do vetor R, e aqui vai ficar a L, que é o AY, vetorial o AR. O AR agora, ele tem componente em AX e também componente em AZ. Então, vamos tomar cuidado, vamos ter calma para resolver essa conta sem errar. Agora, é matemática. Então, agora, nós temos essa fórmula, que é a fórmula que eu acabei de mostrar para vocês na tela anterior, e nós temos que resolver essa conta. Cuidado, tenham calma. A primeira coisa que eu vou fazer aqui nessa conta é encontrar um valor numérico para esse fator aqui, para essa primeira parte. Então, fazendo essa conta, a gente pode obter 1,4142. Então, esse número aqui é resultado dessa continha. Então, nós obtivemos 1,4142, AY vetorial, uma componente em AX mais uma componente em AZ. Como que nós podemos resolver isso daqui agora? Bom, agora não tem muito segredo, só tomar cuidado para não errar. Nós podemos aplicar aqui a propriedade distributiva. Então, eu posso aplicar a propriedade distributiva fazendo 1,4142 AY vetorial, essa primeira parcela aqui, menos 0,7071AX, mais 1,4142AY vetorial, essa segunda parcela aqui, 0,7071AZ. Certo? Então, fazendo essa conta, quando a gente multiplica 1,4142
vezes 0,7071, isso dá 1. Por isso que aqui embaixo ficou 1, tá? Então, aqui, como era negativo, ficou menos 1 AY vetorial AX. Essa é a primeira parcela da distributiva. A segunda parcela, nós vamos fazer de novo, 1,4142 vezes 0,7071. Isso dá 1 também, agora positivo, então ficou mais 1, que multiplica AY vetorial AZ. Então, essa é a conta que nós podemos obter aplicando a propriedade distributiva, porque dessa forma fica bem claro quais são os produtos vetoriais que nós temos que descobrir agora. Então, agora nós passamos justamente para a etapa do cálculo do produto vetorial. Então, eu coloquei aí mais uma vez a filinha, né, dos unitários, para a gente perceber as contas que nós devemos fazer. Então, olha só, a primeira conta que nós devemos fazer é AY vetorial AX. Veja quanto que dá AY vetorial AX. AY vetorial AX, nós podemos enxergar nessa ordem, né? Aqui, AY vetorial AX. AY vetorial AX vai dar o próximo, que é AZ. Porém, como nós estamos aqui, né, fazendo a conta virado para o lado esquerdo, vai dar AZ com sinal negativo. Então, essa primeira conta aqui, AY vetorial AX, deu menos AZ. E a segunda conta que nós devemos fazer é AY vetorial AZ. Vamos procurar AY vetorial AZ? AY vetorial AZ, nessa ordem, tá aqui, ó, AY vetorial AZ. Quanto que isso vai dar? Isso vai dar AX. Como nós andamos para a direita, vai dar AX com o sinal positivo. Então, essa continha aqui, AY vetorial AZ, dá mais AX. Pronto. Se você prefere fazer a análise dessa forma, também não tem problema. Vamos fazer aqui, vamos pensar rapidinho, né? AY vetorial AX é isso daqui, AY vetorial AX. AY vetorial AX, estou andando aqui no sentido anti-horário, então dá menos AZ, igual a gente encontrou aqui, menos AZ. E se a gente fizer a outra conta, AY vetorial AZ, olha só, AY vetorial AZ é isso daqui, nessa ordem, Y vetorial Z. Então, AY vetorial AZ vai dar como resultado AX. Como nós nos movemos no sentido horário, vai dar AX com um sinal positivo. Certo? Então, dá AX positivo, que foi justamente o que nós encontramos aqui. Certo? Então, vamos agora finalizar a nossa conta. Nós temos aqui AY vetorial AX, deu menos AZ. AY vetorial AZ deu mais AX. Aqui nós multiplicamos, vai dar AZ mais AX, o campo magnético no ponto Q. Então, desta maneira, nós terminamos aquilo que o exercício perguntava. Era simplesmente o cálculo do campo magnético nesses dois pontos. Agora, nós vamos passar para o exercício número 2, que está relacionado à aplicação dos conceitos de lei circuital de Ampère, rotacional e teorema de Stokes. Vamos ler o exercício. Em uma região, no espaço livre, o campo magnético é dado por... Aí tem a expressão, né, para cálculo do campo magnético H. Então, H é igual a 10R ao quadrado dividido por seno de θ a θ, mais 180 vezes R vezes cosseno de θ na direção de Aφ. Com base nessas informações, faça o que se pede a seguir.
Na letra A, pede para determinar a corrente elétrica que sai da superfície cônica θ igual a 30 graus, φ variando de 0 a 2π e R variando de 0 a 2 metros, na direção de Aθ, usando a lei circuital de Ampère. A letra B pede a mesma coisa. Determine a corrente elétrica que sai da superfície cônica, θ igual a 30, φ de 0 a 2π, R de 0 a 2 metros, na direção de Aθ, usando agora o teorema de Stokes. Vamos então começar a análise pela letra A. Nós ainda não sabemos qual que é o valor dessa corrente que o exercício pede, mas nós sabemos que o resultado da letra A e da letra B deve ser igual. Por quê? Porque está pedindo o cálculo da mesma corrente que sai dessa superfície cônica na direção de Aθ. O fluxo da corrente está na direção de Aθ. Então, tanto na letra A como também na letra B, o exercício pede para calcular essa mesma corrente que sai dessa mesma superfície cônica, só que na letra A nós vamos usar a lei circuital de Ampère e na letra B nós vamos usar rotacional e teorema de Stokes. Então, são caminhos diferentes para se chegar na mesma resposta. Então, nós temos que encontrar necessariamente a mesma resposta. Bom, conforme nós já estamos acostumados, uma primeira etapa que nos ajuda a resolver o exercício é justamente fazer o desenho da situação para a gente enxergar melhor o que o enunciado diz e o que nós temos que encontrar. Então, veja bem. Aqui nós temos os eixos x, y e z e vamos pensar em qual superfície nós vamos desenhar. O enunciado mesmo disse que é uma superfície cônica, né? Como se fosse um cone. Só que se o enunciado não tivesse dito, dava para a gente entender isso, por quê? Pelas características que foram delimitadas para nós com relação a θ, φ e R. Olha só, o θ foi dito que vale 30 graus, o θ não varia. O θ, em todos os pontos dessa superfície, sempre vale 30 graus. Se vocês se lembrarem, quando nós estudamos lá no capítulo 1 a revisão sobre coordenadas esféricas, em coordenadas esféricas, o R constante dá uma esfera, mas o θ constante dá um cone. Então, se em todos os pontos dessa superfície o θ é constante igual a 30, ela é com certeza uma superfície cônica. O φ varia de 0 a 2π, para dar a volta completa, né, do cone, e o R varia de 0 a 2 metros. Vamos, então, pensar nessa superfície cônica. Veja bem, em todos os pontos dela, o θ vale 30 graus, conforme vocês estão vendo aqui, e o R, ele varia de 0 a 2 metros. Cuidado, porque às vezes, fazendo esse exercício, vocês podem pensar que o R é como se fosse esse raio aqui da circunferência aqui na extremidade do cone. Não é isso. O R é o R lá das coordenadas esféricas. Então, o R é a distância da origem até um ponto qualquer do sistema, né? Então, nesse caso aqui, o R varia de 0 até 2. Então, esse ponto aqui dessa circunferência, que está na extremidade do cone, em todos os pontos dessa circunferência, a gente tem R igual a 2, né? Essa distância aqui é a mesma para todos os pontos aqui que estão nessa extremidade, R variando de 0 a 2. Agora que nós já entendemos a superfície que nós estamos trabalhando, vamos então partir para a aplicação da lei circuital de Ampère, para a gente poder calcular essa corrente elétrica que sai dessa superfície na direção de Aθ.
Bom, como que era a lei circuital de Ampère lá quando nós estudamos a teoria? A lei circuital de Ampère dizia que a corrente enlaçada, ela pode ser igual a uma integral de linha de H escalar dl. Essa é a lei circuital de Ampère. Para poder aplicar, então, nós precisamos definir um percurso fechado, um caminho para justamente a gente aplicar, fazer essa integral de linha. Esse percurso ele deve ser fechado e envolver toda a superfície, envolver todo o condutor por onde flui a corrente, né? Afinal, nós vamos obter a corrente enlaçada por esse percurso. Então, esse percurso ele vai ter que pegar, né, toda a superfície, toda a região da superfície por onde flui corrente, para a gente encontrar a corrente total que sai dessa superfície cônica. Qual o percurso que nós vamos escolher, então, agora, para aplicar a lei circuital de Ampère? Eu vou escolher esse percurso aqui para que vai enlaçar, né, que vai estar em torno da nossa superfície cônica. Eu vou escolher esse percurso aqui que tem R igual a 2, para pegar toda a região da superfície cônica, né, porque o R varia de 0 a 2. Então, vou pegar esse percurso fechado, essa circunferência, vamos considerar assim, que tem R igual a 2. O θ dessa circunferência aqui é 30 graus, já que essa circunferência faz parte da superfície cônica, né? Então, com certeza, todos os pontos dessa circunferência têm R igual a 2 e θ igual a 30 graus. E o φ? O φ é quem varia. O φ aqui dessa circunferência, logicamente, ele varia de 0 a 2π. Então, esse é o percurso, é a amperiana que eu vou escolher. Bom, além de escolher o tipo do percurso, em uma segunda etapa, eu preciso escolher também qual que é o sentido do caminho fechado que eu vou seguir. Nós vamos fazer uma integral de linha. Então, eu vou fazer uma integral de linha, né, no sentido horário, ou eu vou considerar o sentido anti-horário para o meu percurso. Essa é uma questão que nós temos que pensar com cuidado. A convenção que é usada para a aplicação da lei circuital de Ampère é a seguinte, olha só, está escrito aqui. Usar a regra da mão direita para relacionar o sentido de percurso do caminho fechado com o sentido da corrente encontrada. Então, nós vamos fazer um percurso de H, que é o campo magnético, né? Escalar dl. Vamos fazer essa integral de linha. Então, nós temos que relacionar o sentido que nós vamos adotar para o percurso com o sentido da corrente que nós queremos encontrar. Tá vendo que aqui no enunciado, o exercício pediu para a gente encontrar a corrente que sai dessa superfície cônica na direção de αθ. Então, nós temos que encontrar a corrente na direção de αθ. Vamos considerar que a corrente está fluindo na direção, no sentido positivo de αθ. Para a gente encontrar essa corrente, aí a gente aplica a regra da mão direita para poder definir se o nosso percurso vai ser no sentido horário ou no sentido anti-horário. Eu vou explicar isso melhor para vocês na próxima tela. Então, vamos para responder essa pergunta sobre qual sentido do caminho fechado seguir, vamos lembrar do sistema de coordenadas esféricas, que nós estudamos lá no capítulo número 1. Aqui nós temos na figura o unitário na direção e sentido de AR, de Aθ e de Aφ. Nesse caso, qual que é o sentido dos unitários? Sempre os unitários têm sentido que eles estão apontando, né, para o sentido de aumento da variável. Então, por exemplo, o AR está apontando aqui para fora porque é o sentido de aumento do valor de R. O Aφ está apontando aqui nesse sentido porque é o sentido de aumento do ângulo φ.
E o ateta, ele está apontando aqui nesse caso para baixo, porque é o sentido de aumento do ângulo θ, né? Então, o ângulo θ ele aumenta assim, então o ateta fica virado como se estivesse para baixo, porque é o sentido de aumento da variável θ. No enunciado do exercício, ele pediu para a gente encontrar a corrente no sentido positivo aqui do aθ. Então, como ele quer a corrente no sentido de aθ, o que nós temos que fazer? Temos que encontrar a corrente como se fosse para baixo. Qual que é o sentido do percurso que nós vamos, então, assumir? Temos que usar, conforme nós lemos na tela anterior, a regra da mão direita. Nós temos que encontrar a corrente no sentido de aθ, a corrente para baixo. Então, veja bem, aqui nesse caso, como a corrente tem que estar no sentido de aθ, vamos colocar o nosso dedo polegar com a mão direita no sentido da corrente que a gente quer encontrar. Então, a corrente está aqui, com o sentido polegar virado para baixo. Os outros 4 dedos dão para nós o sentido de giro, né? Que nós vamos ter que percorrer no percurso. Então, veja bem, os outros 4 dedos revelam que nós vamos ter que percorrer esse percurso no sentido horário. Então, assim, usando a regra da mão direita, vendo, né, qual que é o sentido da corrente que a gente quer encontrar, nesse caso é para baixo, aí a gente usa a regra da mão direita para definir o sentido do percurso que nós vamos considerar. Bom, então já está respondida essa pergunta, né? Nós vamos considerar o percurso no sentido horário. E agora, falta a gente encontrar quem que é esse vetor dl. O vetor H, que é o campo magnético, está aqui. Ele foi fornecido no enunciado do exercício. Agora, quem é o vetor dl? Vamos lá. dl, nós vamos ter que lembrar mais uma vez de coordenadas esféricas para poder responder essa pergunta, né? Quando nós pensamos em coordenadas esféricas, nós vamos lá olhar na tabelinha, o dl de coordenadas esféricas é dr AR mais r d θ a θ mais r seno de θ d φ a φ. Esse é o elemento diferencial de linha no sistema de coordenadas esféricas. Trazendo agora para o nosso percurso, nós sabemos que vamos percorrer com uma amperiana essa circunferência aqui no sentido horário. Aí vocês pensam, né? Nessa circunferência, o que acontece? A única variável, né, que muda de valor à medida que nós vamos percorrendo essa circunferência é o valor de φ. O valor de R é sempre 2 em todos os pontos dessa circunferência. E o valor de θ é sempre 30 graus em todos os pontos dessa circunferência. Então, nós não vamos ter dr, nós não temos variação na direção de R e também nós não temos variação na direção de θ, porque o θ sempre é 30 graus. Então, essa parte aqui, ó, o dr AR vai ser zero nesse caso, para esse percurso, e o r dθ também vai ser zero, porque não há variação de θ nesse percurso específico. Então, o que sobra para nós nesse caso é r seno de θ d φ a φ. Um outro detalhe importante. Agora, nós observamos, né, qual que vai ser o sentido de Aφ no percurso que a gente escolheu. Como a gente falou que o nosso percurso vai estar no sentido horário, olha aqui, o sentido positivo de Aφ é para o percurso no sentido anti-horário, tá vendo aqui? O Aφ positivo, ele tá como se fosse para o percurso no sentido anti-horário. Como a gente quer fazer aqui esse percurso no sentido horário, o nosso Aφ, ele vai ter que ficar com um sinal negativo. Então, nós temos aqui dl igual a r seno de θ d φ na direção e sentido de menos Aφ. Então, entendam que esse menos apareceu aqui por causa do sentido de percurso, que é horário. E o Aφ, ele é positivo para o percurso no sentido anti-horário. Então, dessa forma, a gente descobriu dl.
Então, voltando aqui, respondemos a última pergunta com o DL que nós devemos usar aqui para aplicar a lei circuital de Ampère. Agora, nós estamos prontos, então, para finalmente partir para a parte matemática. Até agora, nós fizemos várias análises físicas para poder permitir a aplicação correta da lei circuital de Ampère. Então, aí está os dois vetores que nos interessam no momento, o vetor campo magnético, que foi fornecido no enunciado, e o vetor dl, que nós encontramos aí pelas análises realizadas. Bom, agora então, vamos usar a lei circuital de Ampère para poder fazer essa integral de linha. Então, nós vamos ter a integral de H escalar o nosso dl. Para fazer isso daqui, gente, nós vamos, mais uma vez, aplicar a propriedade distributiva. Então, nós vamos fazer esse termo aqui, que está na direção de menos a φ, vamos fazer o escalar dele com esse termo, que está na direção de αθ, e vamos fazer o escalar dele com o termo que está na direção de Φ. Bom, produto escalar, a gente sabe que produto escalar entre dois vetores que formam 90 graus entre eles é zero. Então, a gente sabe que o produto escalar de Φ com o αθ dá zero, certo? Φ escalar αθ dá zero. Φ agora, escalar Φ dá 1, né? Φ escalar Φ dá 1. Então, o que vai sobrar aqui dessa conta para nós? Vai sobrar simplesmente 180 vezes R vezes cosseno de θ, Φ, escalar R seno de θ de Φ na direção de Φ. Essa primeira parte aqui da distributiva eu já zerei, porque eu sei que a θ escalar Φ é zero. Bom, então, continuando agora, quando a gente faz Φ escalar Φ, conforme nós já falamos, dá 1. Então, eu vou pegar esse menos aqui, já tirei da integral, coloquei o menos aqui de fora, e o que sobrou dentro da integral? 180 vezes R, vezes cosseno de θ, vezes R, vezes seno de θ, vezes o dφ. Isso é o que nós temos aqui para integrar. Bom, nesse caminho, então, a integração, ela vai acontecer apenas com relação a φ. Então, quem não tem φ, pode sair da integral. Então, olha só, nós obtivemos aqui do lado de fora, menos 180 vezes r ao quadrado, vezes seno de θ, vezes cosseno de θ, vezes a integral de 0 a 2π de dφ. Agora, quem que vai ser o R e quem que vai ser o θ que nós vamos usar? Ora, nesse percurso aqui que a gente escolheu, nós já falamos, em todo ponto desse percurso, o θ vale 30 graus, e em todo ponto desse percurso, o R vale 2. Então, nós vamos substituir esse R aqui por 2, vamos substituir o θ por 30 graus. E aqui a integral de dφ vai dar simplesmente o φ, né? Vai dar 2π essa integral. Então, substituindo aqui o r por 2, o θ substituímos por 30, e a integral do dφ deu 2π menos 0. Fazendo essa conta, nós finalmente obtemos uma corrente que vale menos 1958,9033 ampere. Esse é o valor de corrente que nós encontramos, conforme o exercício pediu, na direção de αθ, né? Deu esse valor negativo porque quer dizer que ela está no sentido negativo de αθ, né? Nós convencionamos que ela estava no sentido positivo, deu um resultado negativo, então significa que ela está no sentido negativo de αθ. Mas não tem problema, pode deixar a resposta sim, está tudo certo. Vamos agora, então, passar para a letra B, que pede para determinar essa mesma corrente que sai da superfície cônica na direção de αθ, só que agora usando o teorema de Stokes. Bom,
Quem é o Teorema de Stokes? Lembrando lá da aula teórica. O Teorema de Stokes, ele é um teorema que relaciona uma integral de linha com uma integral de superfície. Então, nós podemos escrever aqui que aquela integral de linha que a gente acabou de escrever, HDL, que dá a corrente enlaçada, ela pode ser também escrita como uma integral de superfície do rotacional de H. Então, a integral de superfície do rotacional de H, ds, é igual à integral de linha de HDL, que é igual à corrente, né? Bom, então aqui nós podemos, como a gente quer calcular a corrente, eu escrevi a fórmula dessa maneira. O I vai ser igual à integral do rotacional de H ds. Se vocês se lembrarem também lá da teoria, nós comentamos que o valor do rotacional do campo magnético tem um significado físico. Qual que é o significado físico do valor do rotacional de H? Rotacional de H nos dá J, né? Nos dá o vetor J. Quem que é o vetor J? É o vetor densidade de corrente. Então, aqui nós estamos aplicando aquela formulazinha que a gente conhece desde lá do capítulo número 5, né? Quando a gente falou que a corrente pode ser calculada como uma integral de superfície de J escalar ds. Só que no lugar de J agora, como a gente não tem J, a gente vai calcular esse J por meio do rotacional do campo magnético. O rotacional do campo magnético é J. Então, tá aí. Vamos pensar no elemento diferencial de superfície que nós vamos adotar do sistema de coordenadas esféricas. Se nós recorrermos às tabelinhas de elemento diferencial de superfície no sistema de coordenadas esféricas, nós encontramos lá 3 possibilidades. Nós encontramos o elemento diferencial de superfície, né, o vetor na direção de AR, o vetor na direção de Aθ e o vetor na direção de Φ. Bom, como a gente tem, nesse caso, uma superfície cônica que tem um θ constante e a gente quer achar a corrente que flui na direção de Aθ, conforme o enunciado pediu, o ds que nós vamos usar aqui, gente, que é apropriado para essa superfície cônica, né? O vetor que é normal à superfície cônica é justamente esse vetor que está na direção em sentido de Aθ. Então, por se tratar de uma superfície cônica, o vetor ds normal a ela, adequado para nós usarmos nesse exercício, é esse daqui, r seno de θ dr dφ Aθ. Então, nesse caso, nós vamos adotar esse valor de vetor ds. Bom, agora, como nós já temos o vetor h, que foi fornecido no enunciado do exercício, vamos calcular o rotacional dele, né? O rotacional de h. O rotacional de h, conforme a gente já falou, ele é igual ao vetor densidade de corrente, ele é igual a J. Então, na verdade, nós estamos calculando aqui o J, né? O J, a densidade de corrente elétrica. J é igual ao rotacional de H. Da onde que eu tirei essa fórmula aqui do rotacional? O rotacional, ele nada mais é do que um produto vetorial entre o vetor nabla e o vetor H, né? Nós representamos ele por meio de nabla vetorial H. Nós já temos o cálculo do rotacional, as expressões para cálculo do rotacional tabeladas, então nós podemos recorrer a isso para poder fazer o cálculo do rotacional, tá? Então, percebam aqui que para coordenadas esféricas, que é a coordenada que nós estamos trabalhando nesse exercício, o rotacional é dado por essa expressão bem grandinha que nós temos aí. Bom, primeira coisa, nós temos que saber, para poder aplicar essa fórmula, nós temos que entender a nomenclatura usada, né? A primeira coisa, vocês vão ver aí,
que há partes em que aparece HΦ, há partes em que aparece Hθ e há partes em que aparece HR. Quem que são, né? HΦ, Hθ e HR. Esses componentes são justamente os componentes do vetor H que estão na direção de R, de θ e de φ. Então, nesse caso aqui, a gente observa aqui no vetor H, aqui em cima, que o termo, né, que está na direção de Aθ é esse daqui. 10 vezes R ao quadrado dividido por seno de θ. Quem que é isso, então? Isso é o que nós chamamos de Hθ, é o componente do vetor H que está na direção de θ. E esse componente aqui, o 180 vezes R vezes cosseno de θ. Isso daqui, 180 vezes R vezes o cosseno de θ, está na direção de Aφ. Então, isso daqui é o nosso Hφ, é a componente do vetor H que está na direção de Aφ. Quem que vai ser o nosso HR? Nesse caso, vocês estão vendo aí no vetor de H que não tem componente na direção de AR. Então, nesse caso, o nosso HR, ele vale 0, certo? Então, esses são os nossos componentes. Olhando a nossa fórmula, pode ser que nós já possamos zerar alguns termos só de fazer uma análise inicial. Então, vamos fazer essa análise porque aí a expressão já vai ficando menor, né? Nós já vamos conseguindo simplificar ela. Então, veja bem, esse primeiro termo aqui nós temos 1 sobre R seno de θ, que multiplica a derivada de Hφ com relação a θ. Nós temos Hφ, ele depende de θ, então esse primeiro termo não dá pra gente fazer, não dá pra gente zerar, né? Agora o segundo, olha só, a derivada de Hθ com relação a φ. Olha só, o nosso Hθ, ele tá aqui em cima, ele vale 10R ao quadrado dividido por seno de θ, né? Então, tá aqui, ó. Nosso Hθ tá aqui. Tá vendo que nós vamos ter que derivar ele com relação a φ? O nosso Hθ, ele não depende de φ. Então, essa derivada, com certeza, já zera, né? Nós já podemos zerar ela. Então, eu vou pegar ela aqui e já vou colocar, já vou indicar que isso daqui com certeza vai ser zero. Continuando as análises aqui, depois a gente tem mais 1 sobre R vezes 1 sobre seno de θ, que multiplica a derivada de HR com relação a φ. Bom, perceba que nós não temos HR, o nosso HR é zero. Então, onde aparece HR, nós já podemos também zerar direto. Então, essa primeira parte aqui vai dar zero. Vamos continuar. Aqui nós temos, depois, menos a derivada de R, que multiplica Hφ com relação a R. Aí, você olha aqui o seu Hφ, você vai multiplicar ele por um R e depois você vai derivar com relação a R. Então, isso daqui vai dar algum resultado, sim, não zera, não. Bom, isso vai estar na direção de Aθ, depois, mais 1 sobre R, que multiplica a derivada de R vezes Hθ com relação a R. Então, nós vamos pegar o Hθ aqui, vamos multiplicar ele por R, o resultado nós vamos derivar com relação a R. Então, vai dar algum resultado, sim, isso também não zera. E, por último, nós temos menos a derivada de HR com relação a θ. Como o nosso HR é zero, esse último termo aqui nós também podemos zerar. Então, já conseguimos aí de cara zerar 3 termos, né? Então, agora nós continuamos. Bom, vamos lá. Olha só, o que eu coloquei aqui? Vamos com cuidado para vocês não errarem as contas. 1 sobre R vezes seno θ,
Aqui ficou a derivada com relação a θ. Observa que antes de derivar, você tem que multiplicar o Hφ por seno de θ. Então, pega o Hφ aqui, que é 180 vezes R vezes cosseno θ, e multiplica ele por seno de θ, tá? Aqui, ó, 180 vezes R vezes cosseno de θ, que era o Hφ, multipliquei ele por seno de θ. Aí, depois que eu fiz essa multiplicação, é que eu vou derivar, né, com relação a θ. Aí, essa parte aqui é o que nós já falamos que vai zerar, porque o nosso Hθ, ele não depende de φ, né? Então, essa derivada com relação a φ aqui, nós já fizemos a análise que ela zera. Agora, continuando, nós temos 1 sobre R, aqui nós temos menos a derivada com relação a R de 180 vezes R ao quadrado vezes cosseno θ. Da onde que saiu isso daqui? Agora, como essa primeira parte aqui da derivada zerou, né? Porque não existe HR, nós ficamos com essa parte aqui, menos a derivada com relação a R, tá aqui, do Hφ vezes R. Hφ é isso daqui. E aí a gente vai pegar isso e multiplicar por R. Por isso que ficou 180 vezes R ao quadrado vezes cosseno de θ. Isso tudo aqui, depois de fazer a multiplicação por R, é que nós vamos derivar com relação a R, certo? E o resultado dessa derivada é que nós multiplicamos depois no final por 1 sobre R. Bom, aí mais 1 sobre R. Agora, aqui nós vamos ter a derivada com relação a R de R que multiplica Hθ. Então, pega o Hθ aqui e multiplica ele por R. Vai ficar 10 vezes R ao cubo dividido por seno de θ. Esse valor nós vamos derivar com relação a R. Aqui, e depois, no final, né, multiplicar por 1 sobre R. Aqui, conforme a gente falou, essa última parcela aqui, que depende da derivada de HR, vai zerar. Então, essa é a nossa fórmula que nós encontramos até agora para o rotacional de H. Observa que esses primeiros termos aqui estão na direção de AR, não some com os unitários. Por quê? Rotacional de H, gente, tem que dar J, que é um vetor. O resultado do produto vetorial é um vetor. Então, tem que dar esse resultado aqui na direção de AR, mais um outro resultado na direção de Aθ, tá aqui o Aθ, mais outro resultado na direção de Aφ, tá aqui. Não some com os unitários. Continuando, vamos lá. Agora é hora de fazer as derivadas, né? Então, aqui, 1 sobre R seno θ, que multiplica a derivada com relação a θ disso daqui. Então, nós temos 180 vezes R, pode sair para fora, sair aqui da derivada, e aí nós vamos ter uma derivada com relação a θ de cosseno θ vezes seno θ. A derivada de cosseno vezes seno, a gente pode fazer usando a regra do produto, né? Então, derivada do primeiro vezes a segunda, derivada do cosseno menos seno. Derivada da primeira menos seno vezes a segunda, vezes seno. Mais a primeira vezes derivada da segunda, mais cosseno de θ vezes a derivada do seno, que é cosseno, certo? Então, aplicando a regrinha do produto aqui da derivada, nós realizamos a derivada pedida. Aqui, continuando, nós temos mais 1 sobre R, derivada disso daqui com relação a R. Podemos aplicar aqui a regrinha do expoente, né? Tombar o expoente, vai ficar 360 vezes R vezes cosseno θ, negativo, menos veio aqui da fórmula. Bom, aqui, mais 1 sobre R, de novo uma derivada com relação a R, que a gente aplica a regrinha do tombo do expoente. Então, ficou 3 vezes 10, 30, vezes R ao quadrado, sobre seno θ na direção de Aφ. Continuando, agora nós já derivamos, né? Então, é só acertar os termos e fazer o que der aí para tornar menor essa expressão. Então, aqui ficou 180 vezes R
vezes menos seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ, dividido por R vezes seno θ. Isso tudo na direção de AR. Aqui, gente, a gente observa que dá para simplificar, dá para cortar o R em cima e o R embaixo, concordam? Então, eu vou cortar esse R aqui com esse R. Beleza. Continuando, nós vamos ter aqui, fazendo essa multiplicação, né? Menos 360 vezes R vezes cosseno θ, dividido por R. De novo, dá para cortar esses dois R's aí. Então, vou cortar esse R com esse. E, por fim, nós vamos ter 30 vezes R ao quadrado, dividido por R vezes seno θ. De novo, também dá para fazer uma simplificaçãozinha com o R. Eu vou cortar esse R aqui de baixo com esse expoente aqui em cima. Então, fazendo essas modificações, a gente obtém essa expressão para o rotacional de H. 180 dividido por seno de θ, que multiplica menos seno de θ ao quadrado mais cosseno de θ ao quadrado, na direção de AR, menos 360 vezes cosseno θ na direção de Aθ, mais 30 vezes R dividido por seno de θ na direção de Aφ. Então, esse é o nosso J, né? Rotacional de H, ou J. E não esquece da unidade, que é ampere por metro quadrado. Lembra que a unidade de J é ampere por metro quadrado, densidade de corrente. Assim, nós então conseguimos calcular o rotacional do campo magnético, que é igual à densidade de corrente. Agora que nós temos o rotacional de H, finalmente nós podemos partir então para a aplicação do teorema de Stokes. Então, aqui está o rotacional de H, que é a expressão que nós obtivemos anteriormente, e aqui está o ds que nós vamos usar. Conforme a gente comentou anteriormente, por se tratar de uma superfície cônica, o ds adequado para a gente usar aqui está na direção de Aθ. Então, vamos lá. A integral vai ser uma integral dupla, né? Uma integral de superfície. E eu coloquei aqui o vetor do rotacional de H e aqui o vetor ds, né? Na direção de Aθ. Mais uma vez, para resolver isso daqui, a gente pode usar a propriedade de distributiva, né? Então, eu vou pegar esse termo aqui do ds e vou aplicar a distributiva nele para poder fazer a conta aqui. Então, vou fazer esse termo que está na direção de Aθ escalar AR e esse termo que está na direção de Aθ escalar Afh e esse termo que está na direção de Aθ escalar Aθ. Nós temos três parcelas aí, né, no vetor rotacional de H. Então, nós vamos aplicar três propriedades distributivas diferentes. Gente, dá para ver aqui que como aqui está na direção de Aθ, essa primeira aqui, quando a gente faz Aθ escalar AR, com certeza vai dar zero. Então, isso daqui eu já posso colocar que zera. Bom, outra coisa, o Aθ escalar Aθ, a gente sabe que dá 1. Agora, o Aθ escalar Afh também vai dar zero, porque o Aθ também é perpendicular a Afh. Eles formam 90 graus entre eles, né? Então, dessas três parcelas aí que a gente obteria pela propriedade distributiva, duas delas zeram. A θ escalar AR zera e a θ escalar Afh zera. O que sobra, então, é essa parcela que nós temos a θ escalar Aθ. A θ escalar Aθ vai dar 1, então nós podemos reescrever isso, o que sobra dentro da integral fica menos 360 vezes seno θ, vezes o cosseno θ, vezes R, dr dφ. Então, aqui, a θ escalar Aθ deu 1. Certo, gente? Então, o que a gente faz agora? Nós vamos integrar em R e vamos integrar em φ. Então, quem tem
θ pode sair da integral, né? Então, aqui, o menos 360, passei ele para fora, seno de θ passei para fora, cosseno de θ passei para fora. Como se trata de uma superfície cônica, o nosso θ vai ser 30 graus em todos os pontos dessa superfície. Aqui sobrou a integral de r dr e a integral de φ. Então, nesse caso aqui, nós podemos observar que, então, substituindo, né, o θ por 30, ficou menos 360, vezes seno de 30 vezes cosseno de 30. A integral de r vai ser r ao quadrado sobre 2. O nosso r nessa superfície, nós sabemos que varia de 0 a 2. E a integral de dφ dá o próprio φ, e ele varia de 0 a 2π na superfície. Então, a integral fica 2π menos 0. Agora, basta fazer conta, né? Substituir aí os limites na integral e finalizar, nós chegamos ao valor da corrente que flui por essa superfície. O I deu menos 1958,9033 ampere, que é justamente o que nós esperávamos, né? O mesmo resultado que nós encontramos na letra A. Então, nós usamos dois caminhos diferentes, primeiro pela lei circuital de Ampère e depois pelo teorema de Stokes, para poder calcular essa corrente pedida no exercício, e encontramos, conforme esperado, o mesmo resultado nas duas análises. Bom, pessoal, então era isso o que eu tinha para passar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido esses exercícios. Leiam e estudem os exercícios resolvidos que estão lá na apostila de exercícios resolvidos. Estudem novamente a teoria, se vocês acharem que é necessário, e façam os exercícios que eu propus para vocês fazerem aí na lista. Qualquer dúvida, por favor, entrem em contato comigo. Muito obrigada pela atenção de vocês e até mais!